Fala galerinha do sétimo ano, bom dia. Aqui é o professor Diego Souza. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de artes. Galera, na aula de hoje a gente vai retomar o assunto sobre arte barroca que está lá na apostila, tá? Só lembrando que na última aula que a gente teve sobre esse assunto, nós tratamos sobre o contexto histórico, né, de surgimento aí da arte barroca, e a gente viu que o barroco ele surge no momento assim bem delicado, né, na história da humanidade, que foi aquele momento ali da Contra-Reforma, né, aquele momento ali que a sociedade ela começa a mudar muitas ideias aí em relação à igreja, e a igreja, para não ficar por trás disso tudo aí, ela então vai fazer de tudo para não perder fiéis, né? Ou seja, ela vai mudar dogmas, ou seja, ensinamentos, né? Ou seja, diretrizes para que ela não perdesse mais seus fiéis, ou seja, ela ia amedrontar, na verdade, esses fiéis para que eles não abandonassem a igreja, tá? Então, a gente vai continuar falando sobre arte barroca. Então, você vai abrir sua apostila lá nas páginas 11 e 12, tá? Para a gente continuar aí o nosso assunto sobre arte barroca. Então, vamos que vamos. Olha só, galerinha. Então, aqui o barroco, tá? Pronto, muito bem. Então, olha só, galerinha. Então, nós já entendemos o contexto histórico de surgimento do Barroco. Então, a gente só vai retomar aqui algumas coisas para você, meu aluno aí do sétimo ano, não esquecer, beleza? Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês na sala do antropocentrismo, né, se opondo ao teocentrismo, ou seja, lembra do Renascimento? Lá na arte renascentista prevalecia o teocentrismo, ou seja, é Deus como centro de tudo, né? A religião como centro de tudo. Só que aí as coisas mudaram, né? Muita coisa mudou, a sociedade mudou, a mentalidade das pessoas mudaram, né? Então a sociedade estava começando a acordar para a realidade. E aí, então, o que que acontece? Então começa-se a pensar no ser humano como uma medida de todas as coisas. Então, o que é que acontece? O antropocentrismo, né? O ser humano, o homem como centro de tudo. E aí, então, nesse contexto aí do surgimento do Barroco, tivemos a reforma da Igreja Católica em 1517 e a Contra-Reforma, ou seja, muitos dos preceitos, muitos dos ensinamentos, né, dos dogmas pregados pela Igreja Católica já não eram mais tão suficientes, né, para a sociedade da época. Então as pessoas começaram então a questionar muitos dos ensinamentos que a Igreja Católica defendia. Então, o que que acontece? A Igreja Católica ela começa então a perder muitos fiéis e aí ela começa a perder prestígio. Para que ela não ficasse assim, ruim, né? Ela não queria ficar por baixo da situação, então ela vai ser reformulada, esses dogmas da Igreja Católica vão ser reformulados para que ela não perdesse esses fiéis. Lembrando que a igreja ela aprendia muito a mentalidade das pessoas quanto àquela questão do que era certo e do que era errado, né? Então ela, digamos assim, ela colocava medo nas pessoas, que era para fazer com que esses fiéis não abandonassem a igreja. E muito daquilo que se tinha na igreja servia como doutrinamento ao catolicismo. E aí as pessoas acordaram para isso. As pessoas viram que não era dessa forma que se vivia em sociedade, né? Através do medo que a Igreja Católica empunhava nessas pessoas. Então, olha só, galerinha. Contexto histórico, então, tá aqui para vocês.
A arte, ela servia então nesse contexto aqui para trazer fiéis para a igreja. Lembra que eu falei para vocês que a igreja estava perdendo fiéis? Então a igreja se utilizou da arte para resgatar esses fiéis que ela estava perdendo, né? Poder espiritual versus o poder político era um conflito antagônico, né? Ou seja, de um lado eu tinha a fé, do outro eu tinha a razão, né? Então, olha só o que que acaba acontecendo. As emoções, elas vão começar a se sobrepor à razão, né? Ou seja, diferente lá do Renascimento, onde a razão prevalecia, agora aqui no Barroco eu vou ter a emoção, né? Ou seja, lembra aqui do poder espiritual versus o poder político, né? Ou seja, a sociedade ela tava começando a acordar e entender, né, que eu poderia ir atrás das minhas verdades, eu poderia ser um ser político e poderia me desvincular da igreja. A igreja, do seu ponto de vista, não queria perder fiéis, então ela já usava então essa questão do poder espiritual para tentar arrebatar fiéis para si mesmo, né, para trazer seus fiéis para si mesmo. Então, os países protestantes buscavam retratar aristocratas, né? Ou seja, aqueles países que não eram ligados à fé católica, à religião católica, ao invés de procurar de representar santos, Deus, passagens bíblicas, ia representar o que então? Era pessoas ligadas ao poder político. Por isso que a gente vai ter esse embate aqui do poder espiritual, né, ou seja, a cultura católica, né, versus os países protestantes, né, que não eram vinculados à religião, tá, ou ao catolicismo. Então aqui, ó, o Concílio de Trento, que aconteceu entre 1540 e 1560, reafirmou os principais dogmas católicos, os principais ensinamentos, ou seja, é aí que a gente fala da reforma, né? Ou seja, muitos dos ensinamentos que a Igreja Católica pregava, daquilo que ela mostrava, foi reformulado. Com isso, houve a criação da Companhia de Jesus, né? Ou seja, trazer fiéis para a Igreja Católica, né? Converter, porque se acreditava que as pessoas que não estavam ali atreladas à Igreja Católica eram pessoas que não eram convertidas. Então, essa Companhia de Jesus ela servia para converter, trazer fiéis para a Igreja Católica. E aqui para vocês possivelmente uma imagem, né, dessa questão da contra-reforma, né, da Igreja Católica, tá bom? Só para exemplificar esse momento aí da história da humanidade. E aqui eu trago para vocês as características principais do Barroco. E galerinha do sétimo ano, vocês não podem esquecer isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Então, olha lá, entrelaçamento entre a arquitetura e a escultura. Então você vai perceber que há muita coisa parecida entre a arquitetura e a escultura barroca, né? Não tem muita diferença, os detalhes, o requinte, né? Ali o símbolo, ele vai significar quase que a mesma coisa, tanto para a arquitetura quanto para a escultura. Violentos contrastes de luz e sombra, né? Ou seja, o artista barroco, ele vai trabalhar muito e vai brincar muito com esse jogo de luz e sombra e, como eu já falei para vocês nas nossas aulas, ele vai querer deixar iluminado aquilo que ele quer chamar a tua atenção. O ápice da intensidade dramática, né? Ou seja, era um movimento, o barroco era estilo artístico muito pesado na dramaticidade, né? Extremamente, ele era um estilo artístico muito exagerado no drama. Então acredita-se que atinge-se esse ápice do drama no barroco.
A composição assimétrica, se você observar as obras do estilo barroco, você vai perceber que geralmente as ações elas acontecem em partes distintas da obra, né? Ou elas acontecem de um lado ou elas acontecem de outro, né? Nunca que elas ficam acontecendo simetricamente, como a gente observa nas obras renascentistas. E o culto ao pessimismo, né? Ou seja, lembra que eu falei para vocês que lá no Renascimento o meu ser humano ele tinha as emoções equilibradas, então eu estava em equilíbrio. No Barroco, esse ser humano ele está totalmente em conflito consigo mesmo devido a todo esse contexto, né, da igreja não perder fiéis, daquilo que era verdade, daquilo que não era. Então aí o ser humano estava em constante conflito consigo mesmo. Então se pensava então naquela sociedade, naquele mundo péssimo, horrível a partir daquele momento. Então se pensava nessa ideia, né, nesse desenvolvimento aí do pessimismo. Então aqui para vocês, ó, duas obras barrocas, né? Olha só o contraste claro e escuro, né? O artista ele procura deixar para você aí as áreas mais claras é para aquilo que ele quer chamar a tua atenção e aquilo que fica mais escuro é o que não importa muito para você observar aí nas obras, né? E prestem atenção que sempre vai estar ligado à religião, tá? A um momento bíblico e prestem atenção na forte expressividade, no drama que você pode observar aqui nas imagens, aqui nessas obras, né? Muito bonito, muito bacana, né, gente? Aqui, ó, olha só esse detalhe, gente. Olha aqui na testa aqui desse cara, essa parte que ele tá franzindo, né? Nem parece que isso foi pintado. Gente, é muito suntuoso, sabe? O barroco, ele traz para você de fato mesmo esse detalhe. Coisa que não se via nos estilos artísticos anteriores e o barroco já inova com isso. É por isso que ele é considerado o movimento mais extravagante, o estilo mais extravagante da história da arte, por conta desse exagero aí dos detalhes, desse exagero das emoções. Olha só, observem aqui, ó, né? Muito detalhe, né, gente? Isso é magnífico, sabe? Muito genial mesmo, como o artista barroco ele consegue te prender nesses detalhes, tá? Então, essa obra aqui, ela se chama A Decapitação de São João Batista, tá? É uma obra de Caravaggio, e a outra obra aqui se chama Madonna com Diadema Azul, tá? É de Rafael Sanzio, tá bom? Olha só, observem. Olha só, uma particularidade também interessante é que essa obra é A Decapitação de São João Batista, tá? Ela é uma obra barroca e essa obra Madonna com diadema azul, tá? É uma obra renascentista, tá bom? É só para você fazer uma comparação aí entre as duas. Ainda se usa esse contraste claro e escuro, só que aqui no barroco eu deixo mais em evidência, assim, mais clarinho, aquilo que eu quero chamar a atenção. E você já percebe que aqui no Renascimento eu tenho mais áreas claras, né? Porque me interessa aqui no quadro do Renascimento é todo o conjunto, tudo que está acontecendo. Aqui as imagens, né? Aqui essas pessoas, esses seres humanos representados e por trás, né? É o ambiente, a natureza. Aqui do Barroco não, só vai me interessar mesmo as pessoas que estão sendo representadas. Magnífico, né, galera? Arquitetura barroca. A arquitetura era voltada para o esplendor, insiste nos efeitos decorativos, rebaixamentos e curvas. As colunas são duplicadas para enaltecer a grandiosidade, né? Então, por isso que era um movimento exagerado, porque dava essa ideia de grandiosidade, né? E essa arquitetura era voltada, então, para esse esplendor, no efeito decorativo. É por isso que era um movimento muito extravagante que não teve
pena de trabalhar com detalhe, né? Justamente para te dar essa ideia aí de grandiosidade. Observe aqui então a Praça São Pedro, né? Essa arquitetura que é de Bernini, um dos escultores mais renomados, né, do Barroco. Prestem atenção aí nos detalhes, nessa dimensão aí dessas colunas, né? Lindo, olha só, gente. E aqui a Capela de Pazzi, essa obra aqui é de Brunelleschi, também um outro escultor que se destacou aí também no Barroco, né? Muito legal, ó. Olhem só, estilos distintos. Lembra que eu falei para vocês que como o Barroco ele surgiu em vários países, então a gente não tem assim uma característica própria, né? São várias as características e os vários os estilos que surgem. Os artistas eram muitos e com características ímpares, né? De acordo com isso que eu falei para vocês agora há pouco. Como o barroco surgiu em vários outros países da Europa, então a gente vai ter artistas com características específicas, características diferenciadas. Então na escultura nós tínhamos Bernini, tá? Nós já vimos aqui uma obra dele, Coisevoire, Girardon, Puget, entre outros. Na pintura, Poussin, Rembrandt, que nós falamos sobre ele, Vermeer também, Velázquez, Rubens, Guido Reni, Caravaggio, Andrea Posso, Franz Hals, Van Dyck, William Hogarth, Artemisia Gentileschi e outros, né? Então a gente vai ver aqui alguns artistas, tá? O mais destacado, que é o que está aí no material de vocês, é o Bernini, tá? Então ele foi um polímata, ou seja, ele além de arquiteto, escultor, ele também era urbanista, era decorador, era teatrólogo, era compositor e ainda era cenógrafo, né? Ou seja, ele tinha várias outras funções, vários outros ofícios. Aqui vocês observam, lembram que nós até vimos essa obra na sala de aula, o êxtase de Santa Teresa, né? Aquele momento que o anjo está descendo sobre a Santa Teresa e está deferindo sobre ela aí as flechas, né? Então olha só, ela está em êxtase, aquele momento ali para ela único, né? Aquele momento ali é divino, né? Ela achava que ele fosse divino, né? E aqui nós temos a escultura Pietà do Michelangelo. Essa escultura êxtase de Santa Teresa, ela é barroca, e essa escultura Pietà de Michelangelo é renascentista. Prestem atenção como o barroco ele traz para você essa ideia de detalhe, os detalhes das pessoas representadas, né, na obra, aí o drapeado, essas dobrinhas aí dos tecidos e na forte dramaticidade, na forte expressividade. E você não consegue, você não tem isso no Renascimento, que é aqui na obra Pietà. Ambas estão ligados à religião? Estão. A momentos ou passagens bíblicas? Estão. Porém, numa eu tenho uma expressividade mais trabalhada, mais pesada, e na outra não. Muito lindo, né, gente? Fabuloso. Caravaggio, é, arte da realidade com uma forma extrema de claro-escuro fazia santos parecerem pessoas comuns e os milagres eventos do cotidiano. Então, Caravaggio ele trouxe essa ideia, né, de fazer com que santos parecessem com pessoas comuns, né, normais, e os milagres desses santos relacionados a fazeres, a coisas, a momentos, eventos do dia a dia, coisas banais, né? E aqui nessa obra vocês têm o Martírio de São Mateus, obra de Caravaggio, né? Pintura aí magnífica, né? Olha só aí o contraste claro e escuro, né? Aqui, olha os detalhes aqui da obra, né? Aí, olha, o artista deixa mais clarinho, aí o que ele quer, é essa expressão que ele quer chamar a tua atenção para isso. Rembrandt,
Suas obras estão voltadas em meios tons e às penumbras que envolvem áreas de luminosidade mais intensa. Era o chamado pintor das selfies. Né? Gente, foram mais de 100 autorretratos que ele pintou. Né? E Rembrandt ele é conhecido justamente por essa penumbra, né? Essa penugem que envolve as áreas luminosas e deixam essas áreas mais intensas, né? Aí aqui vocês observam a Ronda Noturna, obra de Rembrandt, tá? Olha aqui o detalhe, ó, essa penumbra que Rembrandt faz com que deixe mais sobressaída aí essas áreas mais claras. Olha aqui, mais um detalhe, gente, ó, magnífico, ó, gente. Aqui, olha como essas áreas mais claras, elas se sobressaem na obra devido a esse efeito que Rembrandt traz à obra. Fabuloso, né, gente? Mais uma obra de Rembrandt, aqui, olha, Mulher banhando-se num rio, tá? E a outra aqui, Autorretrato, né, de 1629, tá? Só para você perceber mais aí a técnica do artista. Ó, mais outro autorretrato aqui dele, ó, né? Rembrandt ele trabalha muito com esse destaque do claro, né? É o que ele quer que você enxergue, é o que ele quer que você prenda a sua atenção. Velázquez procurou retratar os tipos populares do seu país, né? Ou seja, a cultura do seu país. Usava os princípios da pintura barroca, né? Era o pintor da corte espanhola. Aqui, ó, o vendedor de água de Sevilha, né? Mais uma vez aí o contraste claro e escuro, né? Que Velázquez traz para as obras dele. E o Vermeer inventou a pintura, a mistura de pérolas socadas, né, para dar esse tom luminoso à obra, né? Então ele pegou pérolas, socou tudinho, né, ali esmagou tudinho, transformou em pó e levou para a obra para dar essa ideia de luminosidade. As cores usadas eram mais puras, né? Usou uma câmera escura para obter maior perfeição do desenho. Então, Vermeer, ele já tinha essa ideia de trazer a perfeição às suas obras. Aí aqui você observa aqui duas obras de Vermeer, Moça com Brinco de Pérolas, né? E a Carta de Amor. Observa então como ele já traz essa questão do detalhe, essa questão da sutileza da imagem, do detalhamento ali das cores, o claro, o escuro, né? Já era algo, ele queria estar mais à frente em relação aos outros artistas barrocos. Aí, galera, eu dividi aqui esse conteúdo para vocês em dois momentos, tá? O outro momento que a gente vai ver aqui é aqui sobre o barroco brasileiro, tá? Só ajeitar aqui para vocês. Prontinho. Então, olha só. Nessa outra parte aqui, meus queridos, dando prosseguimento ao que está na apostila, tá? É o Barroco Brasileiro, páginas 12 e 13 da apostila, tá? Então, o Barroco Brasileiro, ele apresentou duas linhas que caracterizam, né, esse estilo artístico, para você entender. Como eu já havia falado para vocês nas nossas aulas, o Barroco, ele se estendeu por outros países europeus, ele também chegou ao Brasil. Então, na primeira linha que caracteriza o Barroco, nós temos aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Essas áreas eram enriquecidas pelo comércio de açúcar e pela mineração. Trabalhos em relevos feitos em madeira, né? Madeira talhada, recoberta com finas camadas de ouro, né? Não esquece que nós ainda estamos falando de barroco, portanto a gente ainda vai ter esse trabalho com ouro, esse detalhe. Com janelas, cornijas e portas decoradas com detalhamento nas esculturas, ou seja, a janela, aquela parte de cima da janela, os arredores das janelas, o parapeito, porta, tudo decorado, né? Tudo bem ornamentado, né? Característica e suntuosa do barroco. A segunda vertente para o barroco brasileiro, em regiões onde não tinha açúcar e nem ouro,
talhas modestas e trabalhos realizados pelos artistas de menos experientes e famosos, né? Ou seja, nessa segunda vertente aqui, eram nas regiões onde já era escasso, não tinha essa produção de açúcar e nem ouro. Então, os artistas, então, eles talhavam e realizavam trabalhos menos experientes, né? E também não era tão famoso assim como nos artistas lá da outra divisão. Então, olha aqui, o Barroco na primeira capital, metade do século XVII, surgimento das primeiras igrejas barrocas, tá? Aqui no Brasil. De Salvador e em todo o Nordeste, igrejas riquíssimas, como o convento de São Francisco de Assis. Então aqui vocês observam na imagem o altar e a fachada da igreja de São Francisco de Assis, século XVIII. Gente, olha aqui, gente. Tudo trabalhado em ouro, gente. Olha só que magnitude, gente. Barroco. Não é à toa que ele é considerado o movimento mais extravagante, mais exagerado, mais requintado, mais refinado, né? Veio pesado no detalhe mesmo, né, gente? Ciclo da cana-de-açúcar. A Companhia Comercial de Pernambuco, tá? E a Paraíba. Recife com construções mais bem cuidadas, né? Acompanhava a época. Período de riqueza na capital pernambucana. E essa riqueza, ela foi trazida, né, pela cana-de-açúcar, né? Era o principal produto da época, era a principal economia da época. Olha aqui outra imagem, teto e fachada da igreja de São Pedro dos Clérigos, tá? João de Deus, Sepúlveda, 1764, 1768, né? Olha só, gente, olha só esse detalhe, olha esse teto, olha essa fachada, gente, né? É muito detalhe, gente, é muito lindo, né? Aqui outra imagem para vocês. A pintura e fachada da igreja de Santo Antônio em João Pessoa, Pernambuco, tá? 1730, obra de José Joaquim da Rocha, gente. Olha só ali, Deus no centro, deuses, né? Ali os jesuítas, né? Padres, tudo mais. E ali a arquitetura, né, da igreja, da fachada da igreja de Santo Antônio, né, gente? Muito bonito, né? É de se encantar. Ciclo do ouro no Rio de Janeiro. Com a extração do ouro em Minas, o Rio de Janeiro ele se torna a capital, né, do Brasil em 1763. Foi o boom, digamos assim, de edificações civis. Foi o momento em que mais surgiram edificações grandiosas, né, e de importância histórica. Então nós temos aí, nesse período, surge a primeira igreja barroca no Brasil, com base poligonal, né, ou seja, ela tinha vários lados, né, e o mestre Valentim era o destaque aqui nesse período. Olha aqui então, gente. Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, projeto José Cardoso, né? Olha só, gente, já era mais suntuoso, né? Mas era detalhada, né? Era muito detalhada. Olha só a grandiosidade dessa igreja. Olha aqui os detalhes, gente, esse trabalho aqui em azulejaria. Gente, muito detalhe, né? Muito detalhe. Em regiões pobres, as ordens religiosas puderam fazer apenas modestas igrejas, né? Até porque não dispunham muito de riquezas, de recursos, então já foi algo mais simples, sem muita ornamentação. As imagens são muito simples, de barro cozido, a simplicidade e a ingenuidade, como nessa imagem que a gente já vê aqui, né? Então aqui eu tenho a Igreja São Francisco da Penitência, final do século XVIII, né? Olha só, né? Essa igreja até que ainda tá assim bem detalhadinha, mas só que em relação às outras imagens de igrejas que a gente já viu, essa daqui tá menos ornamentada. E a fachada dela aqui, né? Bem, ó, aqui, menos ornamentada também. Barroco mineiro, surgimento de uma arquitetura brasileira. Então, novos vilarejos, né, que cresceram rápido. Vila Rica, né, que era Ouro Preto,
Mariana, Congonhas do Campo, São João del Rei, Sabará, Caetés, Catas Altas, tudo isso foram regiões que rapidamente cresceram, né, devido a essa questão aí do ouro, né, do ciclo do ouro. Utilizou com grande vantagem materiais típicos como o cedro e a pedra-sabão, adaptando-os às necessidades da obra. Primeiro usava-se taipa de pilão nos muros lisos de paredes, né? Eram técnicas para se trabalhar nessa época. E depois surgiram as talhas, construções em pedra, ou seja, eles talhavam pedra para poder fazer as suas obras, né? Aí você percebe como muda, né, a técnica de um momento para outro. Então aqui nós temos a igreja Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, né? Olha aí, já toda trabalhada aí na pedra, né? No talhamento aí da pedra, aí nas fachadas. Surgimento dos grandes nomes, né? Aí do barroco no Brasil. E a gente vai citar um em especial, Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, filho ilegítimo de Manuel Francisco Lisboa, autor da planta da Igreja do Carmo da Vila Rica. Muitos projetos nas igrejas e nos centros urbanos foram desenvolvidos. Infelizmente, né, gente, devido a uma terrível doença, Aleijadinho perdeu os movimentos das mãos e dos pés. Ele trabalhava com o martelo e o cinzel amarrado nos braços, né? Daí veio o apelido Aleijadinho. Essa doença ela atrofiou as mãos e os pés aqui do Antônio Francisco Lisboa. Características das obras da escultura de Aleijadinho: pescoço alongado em forma de V, olhos espaçados, nariz reto e alongado, lábios entreabertos, queixo pontiagudo, né? Alguns marcos aí da escultura de Aleijadinho. Considerava-se um escultor ornamental que utilizava no exercício de sua arte o padrão decorativo do entalhe, né? Foi o maior entalhador, né, barroco de que se tem notícia até hoje. Então aqui vocês têm uma das obras dele, né, o Carregamento da Cruz, tá? É obra feita em madeira, atualmente está exposta no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Olha lá as características das obras do Aleijadinho. Vocês conseguem identificar essas características, hein? Aqui, olha, a Crucificação de Jesus, tá? Outra obra em madeira, também está exposta no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. A Última Ceia, né? Também obra aí de Aleijadinho, né? Olha só, preste atenção como ele representou ali Jesus e os seus apóstolos naquele momento da Santa Ceia, né? Que nós já conhecemos. Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, Congonhas, né? Obra também do escultor aí Aleijadinho. Olha só os detalhes, os apóstolos, né? Gente, muito magnífico isso, né? Aqui os profetas Ezequiel, Isaías, Naum, Abadias, né? Esses profetas aqui que vocês estão observando são esses aqui, olha, que estão aqui na fachada, aqui na parte externa aqui dessa igreja, aqui no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Então, galera, hora da atividade. Não esqueçam que na aula de hoje nós tratamos aí sobre a arquitetura, a escultura e o barroco brasileiro. Então, na atividade de hoje, vocês vão produzir um mapa mental sobre a música barroca. Galerinha do sétimo ano, esse conteúdo está lá nas páginas 13 a 16 da apostila de vocês. Então vocês vão ler essas páginas 13 a 16, grifar as partes mais importantes e produzir o mapa mental. Deixe esse mapa mental bem dinâmico, bem criativo, caprichem, tá bom? E na próxima aula vocês me mostram aí para você ganhar um visto do professor, tá bom, galerinha? Muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Vou ficando por aqui. Um forte abraço do tio Diego. Até a próxima aula e se cuidem. Valeu, galera!